Oi, pessoal. Vou fazer a correção dos exercícios da lista de tarefa do Geek sobre PG, ok? Vamos lá. Primeiro exercício. Considere que em julho de 1986 foi constatado que era despejado uma certa quantidade de litros de poluentes em um rio e que a partir de então essa quantidade dobrou a cada ano. Se hoje a quantidade de poluentes despejados nesse rio é de 1 milhão de litros, há quantos anos ela era de 250 mil litros? Bom, então vamos lá. O que eu tenho que pensar? Eu estou considerando aqui como meu primeiro termo 250 mil e o meu último termo seria para assim, hoje, né, equivalente a 1 milhão. A minha razão é 2 porque ela dobra, tá, a cada período. Então, o que eu quero saber? Quantos termos eu tenho, tá? Então, veja, eu estou colocando aqui o termo geral. A n igual a 1 vezes q elevado a n menos 1, porque é uma PG, porque os termos vão se multiplicando, tá? Sempre por 2. Quando eu faço isso, pessoal, ó, eu vou resolver então, tá? Resolvendo, eu vou ter 4 igual a 2 elevado a n menos 1 e eu vou cair numa equação exponencial, tá? Que é conteúdo que vocês veem no primeiro ano médio. Então, ó, o 4 eu deixo na mesma base da igualdade ali, né? Os dois na mesma base, base 2. Então, 2 ao quadrado é igual a 2 elevado a n menos 1. Bases iguais, eu só comparo os expoentes e eu vou achar o n, que é o número de termos, tá? Então, ó, o n vai ser igual a 3, então isso significa que 3 anos antes eram despejados 250 mil litros de poluentes, tá? Então, ó, 250 mil, se eu multiplicar por 2 vai dar 500 mil, se eu multiplicar por 2 vai dar 1 milhão, certo? Então, 3 anos antes, ele tinha 250 mil, ok? Vamos lá. Segundo exercício. Um certo dia de inverno, às 4h40, abre uma determinada estação de metrô, em que chega um único passageiro para acessar o metrô por essa estação. O próximo passageiro chega sozinho 48 minutos depois, e o passageiro seguinte, também sozinho, 16 minutos após o segundo, e assim sucessivamente chega um a um, sempre um tempo depois do anterior. Esse tempo era igual a 1/3 do tempo entre este e aquele que antecedeu, tá? Em algum momento, o intervalo entre dois passageiros será tão curto que eles chegarão praticamente juntos. Eu quero saber o horário limite que isso acontece. Então, vamos lá. Então, isso aqui é uma PG, e a razão dessa PG é 1/3, tá? Que ele diz pra gente que é sempre 1/3 do tempo anterior. Isso vai ser uma soma infinita, tá? Ela tende a zero, não sendo zero, ok? Então, usando a fórmula da soma infinita, eu vou ter 48 dividido por 1 menos 1/3, tá? Então, ó, 1 menos 1/3 são 2/3. Como que eu resolvo isso? Eu pego a fração que está dividindo, eu inverto e passo multiplicando. Então, vai ficar 48 vezes 3 meios, que é igual a 72 minutos. Bom, isso significa o quê? Que a soma infinita resulta em 72 minutos. O que isso implica? Se começou às 4h40, ao somar 72 minutos, tá? 20 minutos completa aqui 5 horas, ok? Então, eu tenho mais 52 minutos depois das 5. Então, 5 horas e 52 minutos, os passageiros vão chegar tão próximo que é como se eles chegassem juntos, ok? O terceiro exercício, olha só, gente. Esse é um exercício bem trabalhosinho. O que eu tenho que perceber? Ó, eu tenho vários triângulos e esse símbolo que eu tenho em B, D, F, eles são símbolos de ângulo de 90 graus. Então, eu tenho triângulos retângulos, tá? E se eu tenho triângulos retângulos, eu consigo aplicar o teorema de Pitágoras. Então, aplicando o teorema de Pitágoras, eu consigo saber o valor de AC, tá? Só que ele fala para mim, ó, que BC é igual a CD, que DE é igual a EF e assim sucessivamente, tá? Então, vamos analisar agora o que a gente pode descobrir. Ele pergunta, considerando infinita a quantidade de segmentos, ele quer a distância AP alcançada por esse móvel. Então, vamos lá. Veja, então, no triângulo ABC, aplicando Pitágoras, eu tenho que AC vale 20.
Aí, o que acontece, gente? A gente vai aplicar aqui, além de Pitágoras, processo de semelhança de triângulos. Aplicando semelhança de triângulos, por quê? Porque eu tenho que BC é igual a CD e eu tenho o ângulo de 90 graus, tá? Então, eu posso falar que 16 está para 12, como 12 está para DE, tá? Eles são semelhantes, tá? Semelhantes significa que eles vão ter tamanhos menores, tá? Mas proporcionalmente, ok? Então, quando eu tenho triângulos semelhantes, significa que eles vão ter o mesmo formato. É como eu ampliar ou reduzir uma foto. Ela não fica distorcida, ok? Então, tem que ser proporcional. Então, vou achar o DE igual a 9. Aí, novamente, no triângulo CDE, eu aplico Pitágoras, achando o CE igual a 15. Em CDE e EFG, eu tenho novamente semelhança de triângulos e vou achar o segmento FG. Depois, deu 27 quartos, não tem problema. 27 quartos é um número, ele faz parte dos números presentes no conjunto dos reais, tá bom? Depois eu aplico Pitágoras de novo, eu vou achar o valor de EG. E aí, isso vai se repetir, tá? Por quantas vezes? Infinitamente. Bom, ele quer a distância de A até P. E o que eu percebo? A razão com que os valores dos segmentos que seriam a nossa hipotenusa, ele vai diminuindo numa razão de 3 quartos, tá? Então, se eu pegar os valores da hipotenusa, eu vou perceber que eles vão reduzindo a 3 quartos do valor. Com isso, pessoal, então eu vou aplicar a soma infinita usando a fórmula de A1 dividido por 1 menos Q, em que o meu A1 é 20, dividido por 1 menos 3 quartos, e eu tenho então que o valor da minha soma, que é a distância de A até P, vai ser 80. Conseguiu acertar? Observe esse exercício, tá? Esse exercício, ele caiu num vestibular da Federal do Rio Grande do Sul, e ele tem bastante carinha do Enem. A figura a seguir representa um modelo plano do desenvolvimento vertical da raiz de uma planta do mangue. A partir do caule surgem 2 ramificações da raiz e em cada uma delas surgem mais 2 ramificações e assim sucessivamente. O comprimento vertical de uma ramificação, dado pela distância vertical reta do início ao fim dela, é sempre metade do comprimento da anterior. Então, começa com 1, vai para meio, vai para 1/4, vai para 1/8 e assim por diante. Sabendo que o comprimento da primeira ramificação é 1 metro, qual o comprimento total da raiz até H10? Ele limitou até a 10ª ramificação, tá? Então, agora a gente tem um valor limitado. Veja só. Agora, eu não uso soma infinita. Por quê? Porque eu tenho a razão, que é meio. Opa, mas ele está entre 0 e 1, não é para usar infinito? Seria, se ele não limitasse até o 10º termo. Como ele está pedindo 10º termo, eu vou usar, então, n igual a 10, e eu vou calcular a soma dos 10 termos, tá? Vocês vão ver que não vai resolver esse valor, tá? Não daria para resolver? Daria para resolver, mas no enunciado de vocês, as alternativas, ela não chega num valor final, ok? Então, resolvendo, tá? O que ele fez? Eu só tenho que ter a percepção da questão do sinal, da alteração que ele faz, tá? Então, eu vou ter 2 vezes 1 menos meio elevado a 10. Meio elevado a 10, pessoal, é a mesma coisa que 1 sobre 1024, tá? Então, eu poderia fazer 2 vezes 1 menos 1 sobre 1024. E resolvendo esse valor, eu teria 2 vezes 1023 dividido por 1024, que não daria um valor exato, mas daria aproximadamente 2, ok? Aproximadamente dá 1,99 mais ou menos. Então, seria um valor bem pequenininho, tá bom? Próximo. A sequência. 2x, y e 8 representam uma PG. Ele quer x vezes y. Olha só, pessoal. O A1 é 2 e o A4 é 8, certo? Eu sei que são 4 termos. O que eu consigo descobrir aqui? Eu consigo descobrir minha razão.
Descobrindo a minha razão, eu vou ver que a razão vale raiz cúbica de 4. Então, ó, eu tenho 2 raiz cúbica de 4, 2 raiz cúbica de 4 ao quadrado e 8. E como que eu faço, então, o x vezes o y? O x vezes o y são os termos do meio. Quando eu faço 2 vezes raiz cúbica de 4 vezes 2 vezes raiz cúbica de 4 ao quadrado, as raízes cúbicas eu consigo juntar numa só, e aí fica raiz cúbica de 4 vezes 4 ao quadrado, multiplicação de mesma base, o 4 sozinho é 4 elevado a 1. Então, mantenho 4 e somo os expoentes. 1 mais 2 dá 3. Então, a raiz cúbica de 4 ao cubo dá 4. Então, o produto de xy nada mais será do que 4 vezes 4 igual a 16, ok? Então, veja que os exercícios vão puxando de vocês alguns conteúdos que vêm lá do ensino fundamental. Leia com atenção a história em quadrinho. Já convidei a Lana para sair 492 vezes, e em todas ela disse não. O que significa isso? Que ela tem uma paciência santa. Bom, tirando a piada à parte, né? Então vamos pensar assim, ó. Que ele na primeira vez convidou 19 vezes para sair, na segunda 23, na terceira 27, e assim sucessivamente. Então cada semana era a quantidade de vezes que ele convidava. Sempre aumentando em 4 unidades o número de convites feitos na semana anterior, imediatamente após ter sido feito o último dos 492 convites. Quantas semanas ocorreram desde o primeiro convite? Então, pessoal, na verdade, o que acontece? Isso não é uma PG, tá? É importante que vocês consigam ter essa percepção, porque se aumenta 4 convites por semana, eu tenho, na realidade, uma PA, tá? Então, ó, a soma vai ser A1 mais AN vezes N dividido por 2. Ah, mas eu não tenho AN, mas eu sei que o AN vai ser A1 mais N menos 1 vezes a razão. E eu tenho o A1, eu tenho a razão, e eu tenho a soma. Então, pessoal, o que eu vou fazer? Ó? O A1 eu vou substituir por 19. O AN é 19 mais N menos 1 vezes 4, tá? Eu faço a distributiva, 4N menos 4. Aí, substituindo tudo na fórmula de soma, eu vou resolver e eu vou ter que o N é 53. Ou seja, ele ficou 53 semanas convidando ela para sair. Ok? Esse aqui, pessoal. Eu já trabalhei alguma coisa parecida com vocês lá na aula sobre os triângulos. E aqui a gente tem quadrados. Mas olha só, porque esse probleminha, ele tem uma pergunta diferente. Ele mostra o padrão, tá? Então, eu tenho na primeira etapa 1 quadrado. Na segunda etapa, eu tenho 5 quadrados. Na terceira etapa, eu tenho 25 quadrados e assim por diante. Então, olha só. Esses processos vão se repetindo, tá? Ele quer saber a área na etapa 5. Então, vamos observar, porque ele é um pouquinho mais trabalhoso, porque a gente tem que ter um raciocínio diferenciado, vamos ver? Olha só, eu tenho uma PG da quantidade de quadrados formados. Então, 1, 5, 25, 125, 625. Na quinta etapa, eu vou ter 625 quadradinhos formados. Só que a gente tem que ver a questão da área. Em cada imagem, a minha área ela é reduzida a 1/3 ao quadrado. Porque, olha só, na primeira figura, eu tinha um quadrado inteiro de lado 1. Então, 1 vezes 1 dá 1 metro quadrado. Quando eu dividi esse quadrado e formei 5 quadrados, cada quadradinho formado, o lado dele não equivale a 1/3 do lado que eu tinha. Então, cada quadradinho agora, a área é 1/3 ao quadrado. Quando eu vou para a terceira etapa, cada um dos quadradinhos que eu tinha, ele vai ser 1/3 daquele valor. Então, cada vez que eu vou formando, a razão com que a minha área reduz equivale a 1/3. Então, veja só, o que acontece? Na quinta etapa, eu tenho o 1/3,
elevado a 8, tá? Então, ó, a minha área vai ser dada por 625 vezes 1/3 elevado a 8, tá? Então, 1/3 elevado a 8, você tem que fazer o 3 elevado a 8, tá? Ou, se você fizer 3/4, 3/4 ele é 81, tá? Porque 3 ao quadrado é 9, 9 vezes 9 é 81, e aí 3/8 é 81 vezes 81, que vai dar 6.561, tá? Ó, uma forma que você pode perceber seria o seguinte: a minha área vai ser dada por 1/3 de n menos 1 ao quadrado vezes 5 elevado a n menos 1, tá? Isso é uma forma geral de você perceber essa situação. Eu achei mais fácil, mas aí você pode encontrar outras formas de resolver. Eu percebi que o número de triângulos aumenta em PG crescente e a área, ela reduz o tamanho dela em PG decrescente, tá? Então, o número de quadrados formados é uma PG de razão 5, enquanto que a área vai ser uma PG de razão 1/3, tá? Eu espero que vocês tenham conseguido ter a percepção de como faz esse daqui. O próximo. Um sociólogo estuda há anos a população de uma favela do Rio. Devido a problemas sociais e migração interna, ele chegou à conclusão que a população dobra anualmente devido a problemas sociais e migração interna. Sabendo que em 97 essa população era de 520 habitantes e que a condição geográfica só suporta 10.000, essa mesma população deve ter sido removida no máximo em que ano? Então, pessoal, olha só. Eu tenho uma PG, tá? O primeiro termo é 520, a razão é 2. Eu quero saber quando atinge 10.000, em que ano vai ser? Porque nesse ano que ela atinge 10.000, eu vou ter que começar a remover as pessoas de lá. Então, ó, eu vou usar a fórmula geral da PG, a n igual a 1, que multiplica q elevado a n menos 1, para descobrir o número de termos. O que acontece, pessoal? Veja, quando eu faço a substituição dos valores, olha o que vai acontecer. Eu vou ter 19 igual a 2 elevado a n menos 1. Epa! O 19 não dá para deixar na base 2. Não dá. Mas, o que acontece? Eu tenho dois valores que eu posso trabalhar aqui, que é o 16 e o 32. Por que o 16 e o 32? Porque são os únicos dois valores, tá? Que o que vem antes e o que vem depois de 19, que eu consigo escrever na base 2, tá? Então, ó, o 16 eu consigo escrever na base 2, e depois do 16, o único número que eu escrevo na base 2 é o 32. Então, olha, eu sei que o 19 está entre 2 elevado a 4 e 2 elevado a 5. Então, 2 elevado a 4 e o 2 elevado a 5, ambos eu comparo com 2 elevado a n menos 1. O que acontece? Eu tenho n igual a 5 ou n igual a 6. A gente vai ver que o n igual a 6, ele não convém, tá? Tá lá na última linha o porquê. Então, ó, a quinta vai ser 520 vezes 2 a quarta. Isso aqui dá 8.320 pessoas, tá? Ou seja, o ano era de 97, então, mais 5 anos, n igual a 5, eu teria até 2001 para começar a tirar as pessoas de lá. Agora, se eu pensar no A6, está dando 16.640 pessoas. Ou seja, se eu não remover, eu teria 6.640 pessoas a mais do que comporta a favela. Então, por isso que em 2001 eu teria que começar a remover as pessoas, porque no ano de 2001 eu teria 8.320 pessoas, e se eu não começo a remover, no ano seguinte, eu terei dobrado essa quantidade de pessoas, ok? Então, o n igual a 6 não convém, eu tenho que usar o n igual a 5, que equivale, então, a 5 anos para remoção das pessoas daquela região. Ó, o quarto termo de uma PG, descrita pela sequência a n igual a menos 3 elevado a menos n, é dado por... Bom, a mais simples ficou para o final, né? A 9 e a 10 são as mais simples. Então, o A4 vai ser menos 3 elevado a menos 4. O que acontece, pessoal? Sempre que eu tiver expoente negativo, eu inverto o número lá do parênteses e deixo o expoente positivo, tá? Eu não posso trabalhar com expoente negativo. Então, o menos 3 vai virar menos 1/3.
O sinal de dentro eu não mexo, eu só mexo no sinal do meu expoente. Então, menos 4 fica 4 positivo. Então, menos 1/3 elevado a 4, eu vou ter o valor de 1 sobre 81. E o último exercício da nossa lista, o valor da sequência numérica A1, A2, A3, A4, 1. Então, veja que o quinto termo vale 1. E eles estão numa PG de razão 1/10. Ele quer o valor do A1. Então, olha que simples, pessoal. Se eu tenho a razão que é 1/10, eu tenho que o quinto termo vale 1, eu consigo achar o meu A1. Então, ó, A5 igual a 1, que multiplica a razão elevado a n menos 1. A5 vale 1, A1 é o que eu quero descobrir, 1/10 elevado a 4. 1/10 elevado a 4 é 1 sobre 10.000. O 10.000 vai para lá multiplicando, né? O 10.000 está dividindo, vai para lá multiplicando, então A1 é 10.000. Ok, pessoal, essa foi a correção de PG. Eu espero que vocês tenham compreendido. Qualquer dúvida, me procurem.